dia, pessoal! Mais uma live maravilha. Essa live maravilha hoje vai ser tão especial. Ela é especial porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma live Tira Dúvidas nessa conta. É a primeira vez que eu estou decidindo aí fazer algo para realmente tirar a sua dúvida. Você que está aí do outro lado, tem questões em relação ao seu trabalho no exterior, a uma carreira no exterior. Qualquer dúvida tá valendo, tá bom? Então, boas-vindas à live de hoje. Para quem está caindo aqui de paraquedas, para quem não me conhece assim tão bem, eu sou a Rach. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, porque quem está assistindo a gravação vai assistir de um jeito meio diferente. Inclusive, deixa eu colocar você mais aqui também. Para quem não me conhece, eu sou a Rach com CH. De Rachel mesmo, igual a Rachel do Friends. E eu sou personal trainer em carreira no exterior. Eu ajudo pessoas que estão fora do Brasil a conquistar uma carreira interessante dentro de suas áreas, enfim. Vou só esperar o pessoal chegar, porque vocês estão chegando ainda. Quem quiser começar a fazer perguntas, vamos começar a fazer as perguntas, tá bom? Quem não estiver ao vivo e tiver alguma pergunta, você pode, não sei, pode depois perguntar? Não, tem que estar aqui, né? Quem quis já fez, porque eu abri uma caixinha de perguntas antes de eu entrar na live. Ontem, sábado, eu fiz isso, coloquei a caixinha de perguntas e a galera andou fazendo algumas perguntas e eu já vou começar a respondê-las enquanto o pessoal tá entrando aqui. Mas quem já tá aqui comigo, por favor, meta o dedo nesse coração, porque o Instagram só tá começando a avisar que a live começou agora, ele está começando a avisar, dar as notificações para a galera, então é sempre bom que você aperte o coração, que toda vez que você aperta o coração, você também está me ajudando a avisar a todas as pessoas do Instagram que essa live está rolando, tá bom? Quem tiver perguntas, vocês podem começar a fazer já as perguntas. O que eu vou sugerir? Que você faça as perguntas em uma caixinha de pergunta que tem bem aqui embaixo, tá? Para quem tá vendo no ao vivo, você vai ver que tem um pontinho de interrogação, um quadrinho com um pontinho de interrogação do lado da caixinha de comentários. E por que eu vou pedir para você fazer isso? Porque às vezes você vai fazer a pergunta ali no corpo, né, do chat, e ficam muitas perguntas, e aí eu me perco, entende? E eu não quero me perder, eu não quero perder a sua pergunta, tá bom? Então, quem puder fazer essa perguntinha bem aqui nessa caixinha, eu já tenho algumas perguntinhas aqui de ontem que foram enviadas, tá bom? E eu vou começar então com uma pergunta aqui de uma pessoa que fez a pergunta que não estava aqui. E você que está aí do outro lado, tem alguma pergunta? Gente, é qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Você tem dúvida em relação a como conseguir um trabalho? Você tem dúvida sobre job site? Você tem dúvida sobre o LinkedIn? Você tem dúvida específica sobre o LinkedIn, sobre alguma coisa específica? Você tem dúvida sobre alguma coisa específica do seu currículo? Alguma coisa específica da sua carreira, da sua área que você gostaria de saber? Qualquer pergunta está valendo, contanto que ela seja dentro de carreira no exterior, tá bom? E eu tô aqui para responder você. Beleza? Então vamos mandando essas suas perguntas aí. Vou responder então aqui a pergunta da Paula. Deixa eu ver se entrou. Agora entrou. Eu achei essa pergunta maravilhosa que a Paula fez. Achei incrível, incrível mesmo. O meu LinkedIn deve estar idêntico ao meu currículo. Caraca, que pergunta foda, Paula. Muito bom, muito boa mesmo essa pergunta. Então, Paula e pessoal, quando o LinkedIn começou, isso em 1920, não foi em 1920, gente, pelo amor de Deus, não pensem isso, eu tô só zoando. Mas quando o LinkedIn começou, lá no iniciozinho da vida do LinkedIn, tá lá no iniciozinho, a intenção do LinkedIn era ser um adicional ao seu currículo, ok? Então, fazia sentido, não era nem um adicional, minto, ele era uma extensão do seu currículo, era uma forma de você colocar suas experiências, de falar sobre algumas coisas que você faz em outro ambiente, então um ambiente online, para que todo mundo tivesse acesso a esse online aí, entende? Então, todo mundo teria acesso ao seu currículo naquela plataforma. Esse foi o início do LinkedIn. Conforme os anos foram passando, o LinkedIn se tornou outra coisa. O LinkedIn deixou de ser uma rede de busca por trabalho. Ele não é só uma rede de busca por trabalho, ele é uma rede
de conexão. E definitivamente ele é uma rede que é realmente, não é nem que ele só é uma extensão hoje do currículo, porque isso era mais ele antigamente. Hoje eu acho que ele é um adicional, aí entra o adicional. Ele é um adicional ao currículo, então ele é uma coisa completamente complementar. Então, não. Então a pergunta a resposta da pergunta, o meu LinkedIn deve estar idêntico ao currículo? É não, não deve. Inclusive, se estiver, tá errado. Se estiver, está errado. E se estiver, peraí, porque tô com uma situação técnica aqui, gente, agora que tá bem torto para quem tá me vendo na gravação. Pronto. Agora sim. Então, respondendo a essa questão, não. Definitivamente não. Não é para estar idêntico. Não é para os dois estarem a mesma coisa. Não é. Se tiver, tá errado. Tá errado. E, inclusive, isso pode ter até uma implicação negativa no seu perfil do LinkedIn. O que acontece? Um recrutador, por que não deve ser idêntico? Quando o recrutador ele recebe o seu currículo, ele vê o seu currículo todinho, ele vai lá e ele lê, tá? O recruiter lê tudo. E aí o que ele faz? Ele vai no LinkedIn. E por que ele faz isso? Porque o currículo, ele mostra quem você foi. Mas o LinkedIn, ele mostra quem você é. A sua atualidade. Então, eles estão em busca ali no LinkedIn pelas suas atividades, eles estão em busca pelo que você está fazendo, e eles querem ver coisas complementares. Enquanto o currículo deve ter tópicos, quando a gente está falando sobre o currículo, sobre a formulação de experiências no currículo, ele deve ter tópicos, ele não deve ser resumido. No LinkedIn, deve sim ser resumido. E, inclusive, o ideal é que no LinkedIn esteja ressaltado algum projeto, alguma conquista a mais, tá? Então, não faz essa caganeira que as pessoas têm, que elas têm essa mania, não, todo mundo faz, tá? Porque ninguém tá ensinando tão facilmente a mexer no LinkedIn. E eu ensino, tem algumas outras pessoas que ensinam, só que nem sempre a gente repara isso, porque a gente acha que o LinkedIn não é tão importante. Ele é, tá? Ele é muito importante. Lembra que eu falei? Um currículo mostra quem você foi, o LinkedIn mostra quem você é. A empresa quer contratar você pelo que você é, não pelo que você foi. Então, quando você coloca a mesma coisa, qual o tesão ali? O que é sexy para aquele recrutador? Nada. Você não falou nada de interessante, extra, no caso. Você não mostrou nada de demais. Tudo que você mostrou é um espelho do currículo. Não é isso que ele quer. Ele está em busca de outras coisas. Então, não deve nunca ser idêntico ao currículo, tá bom? Vamos lá para as próximas perguntas. Vocês estão muito quietinhos, ninguém está metendo o dedo nesse coração. Mete o dedo no coração para a gente saber que você pra gente saber, ótimo. Para as pessoas saberem que essa live está rolando, tá bom? Façam as suas perguntas também, gente. Tem medo não, nenhuma pergunta é boba, tá? Nenhuma pergunta é idiota, nenhuma pergunta é pequena. Todas as perguntas são extremamente relevantes, porque a sua pergunta, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem às vezes. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa que tem vergonha de perguntar. Aproveita que você está aqui, pergunta, tá? Faz a sua pergunta, qualquer coisa sobre carreira. É impossível não ter dúvida. Quando eu estava na posição de vocês, eu tinha tanta pergunta. Se eu tivesse uma rate, eu ia ficar o dia inteiro enchendo o saco dessa mulher. Porque eu ia ficar o tempo inteiro perguntando, rate, mas e na hora de fazer meu currículo, você acha que eu devo colocar isso ou aquilo? Você acha que eu devo fazer assim, assim, assado? Entendeu? Várias perguntinhas assim. A Pri fez uma pergunta interessante aqui. Como formular um bom LinkedIn? Cara, para formular um bom LinkedIn, você precisa, e é loucura isso que eu vou falar, eu sei que vai parecer loucura, mas você precisa ter um nível de autoconhecimento muito grande, autoconhecimento profissional. Porque ali é uma plataforma de autovenda, você vai se vender. Então, se você não se vender bem, o seu currículo não vai ser bom. O seu currículo não, desculpa, o seu LinkedIn, se você não se vender bem, o seu LinkedIn não vai ser bom. Ele vai ser uma formulação muito fraca, né? Que o intuito da rede é vender você como profissional.
Para formular, não é um passo a passo simples. É tão complexo que eu tenho 3 módulos no curso que explica detalhes separados de cada fase do LinkedIn. Para você ter uma ideia. Ele é bem complexo. Mas para você formular um bom LinkedIn, você precisa de um vasto autoconhecimento profissional e pessoal também. E saber utilizar a plataforma, saber se vender na plataforma da forma correta. Como eu falei, colocar experiências que sejam relevantes, saber mexer, saber formular, né? Colocar assim um bom sobre, um bom slogan, algumas coisas que são propícias para sua autovenda, vamos dizer assim, que vão ajudar você a se vender. Na terça-feira eu vou fazer uma live sobre os 5 maiores erros que as pessoas cometem no LinkedIn. E nisso eu vou começar a mostrar um pouco dessa formulação. Então, para quem tem interesse em saber mais sobre essa formulação do LinkedIn, assiste essa live que vai rolar na terça-feira, vai ser às 15h15, horário de Brasília, tá bom? Gente, mete o dedo nesse coração, isso aí, porque as pessoas ainda estão começando a entrar. Então, vamos lá. Eu tive receio de que talvez vocês fossem aparecer e fossem estar com vergonha de fazer perguntas, porque as pessoas às vezes têm essas coisas. Então, eu peguei umas perguntinhas aqui, que são as perguntas que as pessoas mais me fazem, quando elas começam a me seguir, seja por direct, seja em formulário, enfim, que são as dúvidas que a galera tem mais, tá bom? Então eu vou responder elas também, enquanto eu respondo as outras que vieram na caixinha durante o dia, tá? E quem tiver pergunta aí, pergunta, fica à vontade, tá bom? Você pode perguntar nos comentários aí, porque eu tô com pouca pessoa por enquanto, então tá tranquilo. Ou apertando na caixinha que tem a interrogação, que ali ficam várias perguntinhas, você pode me mandar, tá bom? Essas perguntinhas ali. Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é: como me destacar dos nativos? Eu acho essa pergunta uma pergunta tão interessante, porque essa pergunta grita uma coisa muito louca que as pessoas têm mania de fazer, que é se concentrar no outro. A gente tem essa mania de querer se concentrar no outro, de querer... Como é que eu vou dizer? Eu quero me destacar, mas eu só quero me destacar porque o outro está se destacando mais. E aí fica se olhando como mais abaixo, porque eu sou imigrante, eu não sou bom o suficiente, então como é que eu vou me destacar do outro? Quando você está fazendo isso, você está dando um tiro no pé danado, porque você acaba não prestando atenção em você. Você tira totalmente o foco de você e você fica prestando atenção no foco com o outro. Então eu quero tanto me destacar do nativo que eu foco no nativo o tempo inteiro. Para de ficar nessa de eu sou imigrante, eu não sou bom. Para com isso, olha um pouco para você. Olha para as coisas que você tem, para as coisas interessantes que você tem, para as coisas maneiras que você tem, para tudo aquilo que você pode entregar para uma empresa. Lembra que uma empresa tem sorte de ter você. Tem uma empresa por aí no mundo que está sentindo falta de ter um funcionário como você. Então, para de olhar para o outro, para de olhar para o nativo. Ele ser nativo não significa nada. Nada. Um nativo pode saber menos do que uma pessoa que é de outro país. Toda vez que eu me concentrava na concorrência, eu sempre acabava me embananando. Eu sempre acabava não conseguindo me vender. Foi apenas quando eu comecei a me concentrar em mim que eu comecei a me vender bem. Então essa é a dica que eu posso te dar quando você fica pensando: como que eu posso me destacar do nativo? Como que eu posso me destacar do nativo? Você se destaca de um nativo quando você se concentra em você. Quando você se concentra no que você tem a oferecer para uma empresa. Quando você se conecta com você, com a sua essência profissional. Aí você consegue transmitir para uma empresa o motivo qual você é o candidato ideal, independente de onde você vem, de onde você nasceu, tá bom? Vamos lá. É exatamente isso, Pri. Eu acho que quando a gente fica... Na realidade, quando a gente vira e fala como que eu me destaco dos nativos, a realidade é que você está falando sobre você de uma forma negativa. É exatamente isso que você falou, Pri.
Você se olha de forma negativa porque eu sou um imigrante, então eu não sou bom o suficiente, eu preciso fazer mais para me destacar. E não é verdade isso. Não é que você precise fazer mais para você se destacar. Você precisa se concentrar no certo, em você e nas coisas que você pode fazer para você se destacar. Você não vai se destacar dos nativos olhando para você como um imigrante. Você só vai se destacar dos nativos quando você se enxergar como uma pessoa, como um ser humano. Vamos lá, teve perguntinha aqui. Ótima pergunta. Excelente pergunta, Júlia. Muito boa mesmo. Vale a pena adicionar ou aceitar recrutadores no LinkedIn? Como selecionar? Nossa, que pergunta, que pergunta. Vale. Vale muito a pena você adicionar e aceitar recrutadores no LinkedIn. Sim, vale muito a pena. Você nunca sabe aonde aquilo ali vai te levar. Um recrutador, quando ele te adiciona, ele na realidade está falando assim: oi, tenho interesse em saber sobre você, tenho interesse em me conectar com você, tenho interesse em saber o que você posta, como você é, porque pode ser que quando eu veja isso e eu tenha um cliente, você vai ser a primeira pessoa que eu vou pensar. É isso que o recrutador está falando quando ele te adiciona. E ó, não é típico recrutadores adicionarem as pessoas assim. Não é tão típico, não. A gente acha que é, principalmente quando a gente tá nessa vibe de... Como é que eu vou falar? Nessa vibe de estar recebendo, sabe? Quando a gente fica recebendo os recrutadores, né? Que ficam o tempo inteiro vindo, a gente acha que isso é comum. Mas não é. Não é comum, é uma coisa atípica. Então, se eles estão te adicionando, que lindo! Aproveita essa tendência que eles estão te adicionando e adiciona. Como selecionar? Aí é outra parte da estratégia. Para você selecionar quais são os recrutadores que vão passar, eu acho que tem que ter um filtro, sabe? Foi uma coisa que outro dia desse eu estava falando em uma das aulas, das gravações da aula do Esteja Onde Quiser, que eu tô falando, quanto maior é o seu filtro, maior a potência que você vai ter para conseguir o trabalho na sua área. Não adianta nada você adicionar um recrutador que é da área de fashion. O que vai adiantar? Nada. Essa pessoa não tem nada a ver com você. É uma pessoa que não trabalha na sua área. Então, para você selecionar, eu falaria para você selecionar com um filtro ligado. Então, como é que é o meu filtro? Precisa ser... Eu acho que tem duas perguntas que eu faço no curso, que eu dou para os alunos, e que eu acho que vai te ajudar a filtrar, Júlia, e as pessoas que estão aqui também com essa mesma dúvida. Essa conexão, se eu fizer essa conexão, isso você pode perguntar, caso seja uma aceitação, tá? Então, caso a pessoa esteja pedindo para ser sua conexão, ou caso você queira pedir por conexão. As duas perguntas são: fazer essa conexão vai me gerar alguma coisa de bom no futuro? Vai ser interessante para o meu futuro profissional? E a outra pergunta: que não seja interessante para o meu futuro profissional, mas é relevante para mim? Eu vou aprender alguma coisa com essa conexão? Essa conexão me ensina algo? E é por isso que eu sinto que antes da gente se conectar, é sempre bom observar. Então, antes de você se conectar com as pessoas no LinkedIn, você deve observar para saber se essa conexão é uma conexão que realmente faz sentido. Um recrutador, na hora de te adicionar, se ele te adiciona, ele muito provavelmente já te observou. Ele já viu algumas coisas que achou interessante e aí ele pediu pela conexão. Então, você aceitar tem que ser com a visão de: será que faz sentido isso aqui para mim? Será que para o meu futuro isso vai ser interessante? Que tipo de recrutador é esse? Esse recrutador é um recrutador que está na minha área? Ele é um recrutador que ele tem cases, às vezes, de sucesso ali escrito no LinkedIn, por exemplo? Então, isso aqui vai me levar para algum lugar. Eu acho que essa é a melhor pergunta que você pode fazer para você. Isso aqui vai me levar para algum lugar? Porque se não for para levar para lugar nenhum, não adianta você adicionar. O LinkedIn, ele é uma rede de troca. E assim, sem dúvida também, não adianta nada você
adicionar as conexões e você não ter presença lá, entende? E presença mesmo, não tô dizendo só para você curtir não, tá? Curtir e comentar. É para você ter uma presença digital no LinkedIn. Então, se você não tem nada disso, fica complexo, sabe? Eu acho, assim. Não é nem complexo, fica vazio. Fica muito vazio, sabe? Fica meio sem sentido. Tá bom? Vamos lá, se alguém mais tiver pergunta, façam agora, ou calem-se para sempre. Eu vou responder uma outra pergunta que as pessoas fazem muito e depois eu vou voltar para as caixinhas, tá bom? Mas uma outra pergunta que a galera faz bastante é: como eu consigo trabalho na minha área? E eu acho essa pergunta tão interessante porque ela é uma pergunta que normalmente as pessoas... O que acontece? O que acontece? As pessoas acham que elas são especiais. E aí eu tenho uma novidade para te contar. Você não é especial. Que horrível, né, falar isso? Você não é especial. A sua área, ela não é uma área especial. Ela não é uma área diferente das outras áreas. Quando as pessoas me perguntam isso, de como que eu consigo um trabalho na minha área, elas estão deduzindo que a área delas vai ser completamente diferente do que eu estou ensinando. E vocês precisam de uma vez por todas compreender que tudo que eu ensino aqui, ele vale para qualquer área. Qualquer área. Não, mas Rachel, eu sou arquitetura, vale para arquitetura. Não, mas aqui Rachel, eu sou do design, vale para design. Não, mas aqui Rachel, eu sou engenheiro, vale para engenheiro. Ah, mas é que eu tô no IT. Funciona. Funciona em TI também. Funciona em todas as áreas. Porque eu te ensino a se vender da forma certa. Então, para você conseguir um trabalho na sua área, a melhor coisa que você pode fazer é fazer um Rachel Play. Não tem a Globoplay? Também tem o Rachel Play. Você senta e você assiste vários dos conteúdos que eu faço. Gente, o que eu mais tenho nessa vida é conteúdo te ensinando a se vender. Se você não se vende, você não consegue a vaga, tá? Não adianta, por exemplo, você ter um LinkedIn lindo e não ter um currículo bom. Você fazer uma cover letter forte, mas o currículo tá fraco. Ou você fazer um currículo legal, mas tá com uma cover letter fraca. Por exemplo, os meus alunos do desafio, um desafio que eu fiz em julho, alguns dos alunos ganharam um prêmio, tá? Por terem finalizado todas as tarefas e tal. E o prêmio era uma revisão de currículo. Aí eu fui olhar agora o currículo de uma dessas revisões que eu tô para fazer. E o currículo tá bom. Estou aqui, eu fiz várias mudanças. Eu acho até que a pessoa vai ficar meio bolada. Espero que não. Espero que ela não fique. Mas o currículo tá bom. Mas o currículo vai estar fraco se ela não tiver uma cover letter muito boa. E eu falei isso. Eu falei isso para essa pessoa. Se não tiver uma cover letter boa, não se vendeu. Então, não adianta nada você ficar pensando, como é que eu vou conseguir um trabalho na minha área se você não souber se vender na realidade? Então, como que eu vou conseguir esse trabalho na minha área? Se vendendo da forma certa. Toda etapa do processo seletivo é um processo de venda, de autovenda. Você está se vendendo para uma empresa. Para você se vender da forma correta, você precisa que todas as etapas que você está fazendo estejam bem consolidadas. Então, etapa 1, currículo, né? Envio de currículo, envio de cover letter, tem que estar forte, tem que se vender. LinkedIn, tem que estar forte, tem que se vender. Adianta fazer o meu LinkedIn e nunca postar? Não. Não adianta porcaria nenhuma, porque ele só vai te mostrar lá de novo o seu passado. A gente quer o seu presente. Então, não adianta você ter um perfil lindo do LinkedIn e nunca fazer nada nele. Nada. Então, tem que ser feito alguma coisa. Chegou na parte de entrevista, tem que se vender. Então, é a venda, é a autovenda que você vai conseguir. Os estágios de autovenda são inúmeros no processo seletivo, são muitos. E depois do processo seletivo, quando você entra na empresa, você ainda tem esse processo de autovenda por pelo menos 3 meses. Os 3 primeiros meses são cruciais também, porque eles são o período que eles chamam de probation, que é o período de teste. Se você não passa ali, você é mandado embora, tá?
Então, nesse período ali, tanto que no meu curso eu desenvolvi um módulo final para falar sobre esses 3 meses, para você se destacar nesses 3 meses também. A venda não para até ali. E depois disso, você ainda tem que continuar se vendendo para você conquistar crescimento profissional. Claro, não adianta nada você também começar e nunca parar, né? Mas o caminho é a autovenda. E para você saber se vender, você tem que se conhecer muito bem, você tem que saber quais são os seus pontos fortes, você tem que saber exatamente o que aquela área está precisando. Acho que essa é uma coisa também que as pessoas não enxergam, sabe? Se você não consegue ver onde a área está com escassez, então assim, o que a área está precisando, o que eles estão pedindo, você não vai conseguir se vender. Nunca. Então, o processo de autovenda, ele é um processo de conhecimento próprio e também conhecimento das necessidades da sua área. Entende? Você vai tirar isso da onde? Da sua cabeça? Não, você vai pesquisar. Quanto mais você pesquisa, mais você sabe. Tá bom? Então, esse é o conseguir o trabalho na sua área. Vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntas que as pessoas estão fazendo. Essa aqui, eu achei muito maneira essa pergunta, muito maneira mesmo. Érica, parabéns pela pergunta, achei super interessante. Gente, mete o dedo nesse coração, hein, quem tá aqui ao vivo, tô sentindo falta. Explode, coração, na maior felicidade. Os corações valem a pena, eles vão avisando a galera que tá rolando a live. Vamos lá então, como cobrir os 8 anos de gap com subemprego no currículo? Você não vai cobrir. Não tem como você cobrir isso. Não tem como. Impossível. Até porque são 8 anos. E não tem gap nenhum se você trabalhou. Nunca. Aprende comigo aqui agora. Nunca, 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 nunca na sua vida você vai deixar um buraco no seu currículo. Ou no LinkedIn, aonde for. Não existem buracos. Não pode. Não pode. Tá? A não ser que você realmente não tenha trabalhado. Aí é tudo bem. Teve buraco. O qual você vai ter que saber vender por que tu teve esse buraco to begin with, né? Não sei nem falar isso em português, a louca. Para começo de conversa. Para começo de conversa, você vai ter que explicar de alguma forma por que você teve esse gap. Tá? Por que você teve tanto buraco. Agora, de forma geral, se você trabalhou esses 8 anos, tem que estar no currículo. Tem que estar no currículo. Não vai tirar. Você vai ficar com um buraco ali? Como é que você vai explicar esse buraco? Então, como que eu vou fazer isso? Eis a questão. Como cobrir, então? A gente não vai cobrir o buraco, mas a gente tem que colocar de uma forma que funcione. Então, você tem que ser o quê? Estratégico, tá? Sempre com muita estratégia. Então, você vai fazer o quê? Vou olhar para essas experiências, cada uma delas. Vou olhar para a minha área. Então, digamos que eu estou querendo aqui entrar para a minha área. Depois desses 8 anos que eu estou no exterior, finalmente eu decidi, cara, chegou minha hora. Chega, sabe? Eu quero entrar na minha área, não quero mais ficar trabalhando em subemprego. Vou meter bronca. Beleza. Então, decidi que eu quero ir para a minha área. Digamos, a minha área é marketing. Não sei, né? Vai depender da área aí da Érica e das pessoas que estão aqui assistindo. Então, digamos que você está numa área específica. Você vai pegar o que eu preciso dessa área, quais são as qualificações que eu preciso para essa área, e você vai colocar isso no currículo, nas experiências que você teve nesse subemprego, dentro daquilo que foi relativo. Então, porque sempre tem pelo menos um ganchinho, alguma coisinha que você tenha feito que lembra remotamente. Caso não tenha, tá? Bom, vamos primeiro por essa parte. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar bem nítido. Eu trabalhei em loja. Eu queria ir para essa parte de administração. E aí eu queria começar de baixo, porque como eu nunca tinha trabalhado com isso, eu queria começar de baixo. Então eu fui começar em recepção. O que tem em comum? Então eu sempre vi o gancho. O que tem em comum entre a loja e uma recepção? Bom, na loja eu tinha que atender clientes, na recepção também vou ter que, ser cordial, vou ter que atender as pessoas. Na loja eu às vezes tinha que atender ligações, telefonemas sobre um produto, então na recepção eu vou ter que atender também o telefone.
Na loja, eu tinha que, às vezes, dar uma organizada na loja, né? Nos displays, nas coisas para tudo ficar organizadinho. Na recepção, eu preciso manter ela ativamente arrumada. Então, eu juntava isso. Eu via quais eram as coisas em comum que eu tinha de um com o outro e colocava isso no currículo. Então, eu vou colocar no currículo, vou acentuar no meu currículo aquilo que faça sentido com o novo trabalho e que eu já tenha feito nesse trabalho antigo. É isso que então você precisa fazer. Qual é o gancho? Você precisa sempre encontrar qual que é o gancho. Nesses 8 anos eu trabalhei com isso aqui, ou com isso, isso, isso e isso. Cada um desses trabalhos pode ter um gancho que vá para essa nova área. Você vai colocar apenas esse gancho. De forma resumida, você vai fazer escrito mesmo nesse caso, tá? Por que escrito e não em tópico? Eu sempre falo que currículo a gente faz em tópico, não é mesmo? Sempre falei isso. Currículo se faz em tópico. Então, tá escrevendo as suas experiências, você vai colocá-las em tópico. Sempre. No currículo é sempre assim, até para ser mais fácil do recrutador ver o seu currículo. Só que chegou na hora de um trabalho que não é tão a ver com o trabalho que você quer, né? É um trabalho de subemprego e tudo mais. Então, é um trabalho que não é na sua área, você vai, então, fazer um resuminho. Você não vai colocar em tópico. Porque o tópico, ele precisaria de muitos tópicos. E você não vai ter isso. Você só vai ter uma coisa curtinha falando sobre ele. Então, é aí que você entra com um resuminho. Um resuminho bem leve, escrito, eu fazia isso aqui. Você vai pegar o gancho. No meu caso, por exemplo, eu tinha 3 coisas, então eu falaria de forma resumida as coisas que eu fazia ali e que eu sinto que são relevantes para esse novo cargo. Rate, o trabalho que eu estava fazendo não tem nenhum gancho, não estou conseguindo encontrar nada que seja relativo. Beleza, então você vai fazer um breve resumo daquilo ali, tá? Então, um breve resumo do trabalho. Vai pegar o trabalho, pegar o trabalho antigo que você teve, né, o subemprego, e vai só brevemente, em 2 linhas, falar o que você fazia ali. Waitressing table, né, por exemplo. Então, eu era garçonete e eu tinha que servir as mesas. Bartender, eu fazia drink. Só. Você não vai ficar se estendendo muito, não tem necessidade de se estender quando ele não tem, relação, tá? Mas uma coisa eu vou dar aqui como uma dica extra para você. O teu objetivo do currículo e a tua cover letter precisam ser excepcionais nesse caso. Se você não conseguir nenhum gancho de experiência entre esse trabalho antigo e o trabalho novo, cara, teu objetivo e tua cover letter vão ter que ser, lá no alto, vão ter que ser incríveis para você conseguir se vender bem. Porque são 8 anos. São 8 anos fazendo outra coisa. Então, você vai ter que se... ouso dizer que, como são 8 anos, você vai precisar fazer isso de qualquer forma. Então, de qualquer forma, você vai precisar saber se vender muito bem ali no objetivo, na cover letter. Mas quanto menos experiência você tem nessa área nos últimos anos, então, quanto menos gancho tem entre a área antiga com a área nova, mais você vai ter que fazer um objetivo interessante para que eles se sintam atraídos pelo seu perfil e pelo seu currículo, tá bom? Vamos lá, gente, vão mandando suas perguntas. Quem tiver perguntinha pode fazer no chat ou pode mandar aqui também no box de perguntas, do lado dos comentários, de onde você pode escrever, você vê que tem um pontinho de interrogação. Esse pontinho de interrogação também faz perguntas, tá bom? Damares, que prazer te ter aqui hoje, falando uma mulher. Beijão, querida. Saudade de você. Você quase nunca tem aparecido. Fico feliz que você esteja aqui. Vamos lá. Juliana está perguntando uma questão aqui. No Brasil, ser mãe é um fator que muitas vezes elimina a candidata. Aqui na Inglaterra tem a famosa pergunta: se seu filho adoecer, quem cuida dele? Tá. E aí, você tem uma pergunta, Juliana? Você foi factual. Mas eu gostaria de saber se você tem uma pergunta específica em relação a isso para poder responder. Sim, é fato. Se seu filho adoecer, quem cuida dele? Eles perguntam isso mesmo. Mas você quer saber o que você deve responder? O que é? Se você puder só me explicar, eu agradeço. Vou dar uma leve esperada porque tem delay, para não perder a pergunta.
Não me disse nada. Esse momento de espera. Ah, entendi. É se tem essa pergunta. Aqui na Inglaterra tem essa famosa... Você quer saber se tem essa pergunta. Entendi. Então, aqui na Inglaterra tem a famosa pergunta se seu filho adoecer, quem cuida dele? Olha, por experiência... Tá, e se sim, como responder? Beleza, Juliana, agora sim vou conseguir responder bem. Por experiência, tá? Dentro da área de RH e dentro das minhas experiências, até com as minhas amigas que são mães também, não é uma pergunta típica deles fazerem. Inclusive, eles normalmente nem perguntam se você tem filhos. Não é uma... Eu, por exemplo, nunca fui perguntada uma coisa dessa. Tipo, você tem filho? Eu sou mulher. E eu cheguei num período de tempo onde eu tinha idade. Eles nunca me perguntaram se eu sou casada, se eu tenho filhos, se eu tenho planos de fazer isso. Porque isso se chama discriminação. E discriminação no exterior é levado muito a sério mesmo. Então, ao contrário, o Brasil ele tem um fator discriminatório, nós temos, em teoria, mas as empresas, como são pouco penalizadas, porque o sistema, aí a gente vai entrar no todo o sistema judiciário do Brasil, que é um sistema fraco. A gente sabe que ele é um sistema que não funciona. Ele é um sistema que funciona para grandes pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, maior a chance de justiça você vai ter. Então a gente sabe que no Brasil as mulheres são mandadas embora através, depois da maternidade, por exemplo. Recentemente eu vi um caso na Líder Magazine, de uma conhecida minha que foi mandada embora. Teve um neném, voltou 3 meses de trabalho depois, voltou e foi mandada embora por conta da maternidade dela. Líder Magazine, uma das maiores empresas do Brasil. E ela fez isso. E adianta essa conhecida minha colocar a Líder Magazine na justiça? Não, a Líder vai ganhar. Porque eles sempre têm um jeito. Ah, não, porque a gente não estava mais precisando da vaga. O que era mentira. Mas enfim, a gente aqui vai entrar em outra questão, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque eu quero que você veja que existe uma grande diferença entre o sistema judiciário de um local para o outro. Na Inglaterra, isso é levado muito, muito, muito mais a sério. Todos os países levam a sério como a Inglaterra? Não. Não, tem países que não vão levar assim tão a sério, a gente sabe disso, né? Normalmente o que eu falo quanto mais parecido com a cultura brasileira um país tem, né, o país maiores as chances do sistema judiciário funcionar da mesma forma. Então, por exemplo, Portugal, Itália, eles são culturas muito parecidas com a nossa. Faz sentido, né? A gente foi colonizado por eles. Então, normalmente Espanha são lugares que têm uma tendência forte a ter um sistema judiciário mais fraco. Logo, essa diversidade é olhada, porém, às vezes, não é tão seguida. Mas países anglo-saxônicos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Holanda, eles têm uma tendência mais forte a respeitar essa diversidade. Na Inglaterra, como eu falei, nunca fui perguntada isso. Nunca. E você não precisa dizer, porque isso é tua vida pessoal. Você não é obrigada a falar isso para eles. Você não tem que dizer isso para eles. Entende? Mas se um dia... Eu acho muito difícil alguém te perguntar isso, Juliana, de coração, assim, de coração. Eu não consigo nem visionar você sentado numa entrevista e alguém te perguntando assim, se você fica doente, seu filho fica com quem? Eu não consigo nem ver isso acontecer. Mas caso isso aconteça, né, não sei qual que é o seu status também, não sei se você é casada, né, se o seu marido também tem essa questão de compartilhar também com você todas as tarefas, né, que é muito importante. Não sei se você tem família, aí vai depender muito do seu status geral, né, como é que eu vou dizer? Como que você tem essa rede de apoio aí, entendeu? Como que é essa rede de apoio? Eu acho que não adianta você mentir também. Se a realidade caso meu filho esteja doente, eu não posso ir trabalhar, você tem que admitir isso. Olha, eu sou mãe solteira, por exemplo, né? Eu tenho uma amiga minha que, apesar dela ter o pai do menino,
ele não é tão presente, ele não falta trabalho, homem, né? Sabe como é que o homem às vezes é disperso. E ela sempre fala nas entrevistas, olha, eu tenho, se meu filho fica doente, eu preciso ficar em casa. Então, o que ela fez? O que ela fez questão? Fez questão de trabalhar em uma empresa que tinha flexibilidade do home office. Então, ela foi para uma empresa que eles permitem o home office. E onde ela, na entrevista, ela falou, olha, eu tenho um filho, o meu marido aliás, é ex-marido agora, não é tão presente. Caso meu filho adoeça e eu preciso ficar em casa, vocês têm essa flexibilidade de eu fazer o home office? E eles falam, sem problema nenhum, porque para ela, ele estar em casa, o filho dela está em casa e ela está no home office, faz sentido. Então, eu acho que, Juliana, aqui aí a gente já entra numa outra questão, que é a questão das suas necessidades como profissional. Eu acho que às vezes a gente fica muito focado nessa coisa de eu preciso de um emprego, então eu vou aceitar o que vier. Mas na realidade, quanto mais você define as coisas que você precisa para esse cargo, para sua vida profissional, maiores as chances de você conseguir um trabalho. Porque você vai conseguir um trabalho que faça sentido dentro da sua vida. Então, quanto mais você procura por algo dentro daquilo que você precisa, maiores as suas chances de ter flexibilidade com isso. Então, se você é mãe e você sente essa preocupação, você pode então começar a procurar por empresas que tenham mais habilidade, mais oportunidade de home office. Entende? E se eles fizessem uma pergunta dessa para você, você pode sempre responder, eu faço um home office caso seja necessário. Se meu filho ficar doente ou tiver que ficar em casa, eu faço home office, não tem problema. A não ser que ele precise ir para um hospital, mas aí é diferente, uma situação completamente diferente e que permitiria que você ficasse off de qualquer forma, mesmo com toda a rede de apoio. Se seu filho precisa ir no hospital, desconheço uma mãe que não queira estar ali naquele momento, né? Então, eu acho que tem que ter essa reflexão também. E eu acho que eles têm muito mais sensibilidade do que a gente em relação a isso. Eu acredito até que seja por isso que eles não mencionem isso, né? Pela questão da diversidade, pela questão de isso não é um fator relevante, não pode ser um fator determinante na hora de te contratar, tá bom? Espero que eu tenha te respondido. Tô sem conseguir falar. Deixa eu responder aqui mais uma perguntinha da caixinha. Pode fazer. A Damares fez uma pergunta interessante, que não tem tanto a ver com carreira, porém tem. Por que tem um pouco a ver com carreira? A pergunta da Damares foi, não sei se tem a ver a minha pergunta, mas queria saber quanto custa uma tradução juramentada. E tem sim um pouco a ver, porque às vezes a gente vai precisar fazer traduções juramentadas de alguns documentos, algumas coisas que são essenciais para a nossa carreira no exterior. Vai depender do documento e vai depender da pessoa que faz a tradução juramentada. Porque uma tradução juramentada, o que acontece? Se for, por exemplo, a tradução juramentada da minha certidão de nascimento, ela tem um padrão. Então, é relativamente mais fácil para uma tradutora fazer isso. Uma tradutora juramentada, tem que ser juramentada, tá? Não pode ser qualquer tradutor. Então, tem que ser uma pessoa que possa fazer isso. Ela tem que ter uma certificação lá que mostra isso. Mas, às vezes, você fazer uma tradução de algum outro documento vai ser mais caro. Cara, na época que eu trabalhava muito com intercâmbio, eu tinha que fazer muita tradução juramentada, normalmente ela cobrava entre 100 e 200 reais. Só que isso a gente está falando em 2007. Faz tempo. Colocando aí um valor inflacionário, eu acredito que hoje deve estar lá ali pela casa dos 300. Pode ser menos, pode ser mais, tá? Eu realmente não trabalho hoje em dia tanto com traduções juramentadas, com pessoas que fazem esse tipo de trabalho, mas eu até tenho um contato, caso vocês queiram muito saber, eu posso pesquisar com ela e ver com ela mais ou menos a tabela de preço e colocar no meu stories depois, outro dia, tá? Mas tem a ver sim, Damares, foi uma ótima pergunta. O Breno fez uma pergunta, vamos ver aqui. Olá, primeira live que eu venho. Seja bem-vindo, Breno, espero que você venha sempre. As minhas lives rolam... As minhas lives rolam todo domingo às 11h11 e às terças agora vai ser às 15h15, tá? Gostaria de perguntar se é possível conseguir algumas vagas sem ter o inglês. Você já viu empresas buscarem pessoas que não tinham inglês bom e investirem nele?
Não. Tentei falar isso de uma forma até suave na nave. A não ser que seja uma empresa que você não precisa falar inglês. Então, por exemplo, existem empresas que estão no exterior, mas que prestam serviços diversos para outros países. Vou dar um exemplo disso. A Bosch. Bosch, vocês conhecem a Bosch, era uma empresa de eletrodoméstico, carro, eles têm várias coisas. Eles têm uma sede deles na Espanha, tem várias sedes em vários lugares. Mas tem uma sede na Espanha que ela trabalha muito com atendimento ao cliente em outros lugares, não na Espanha. Então, olha só, a pessoa está na Espanha, mas eles prestam atendimento para o Reino Unido, para o Brasil. Então, eles precisavam de uma pessoa que falasse inglês e português, mas não em espanhol, não tanto. E aí, a mesma coisa pode acontecer com países na Irlanda, no Canadá, né? Então, eles podem ter uma empresa que presta serviço para outros países e aí você não vai ter tanta necessidade de falar o idioma. Mas aí, Breno, aí eu acho que vale a questão. Você realmente vai conseguir trabalhar em uma empresa em outro país sem ter o idioma? Acho muito difícil, Breno, muito difícil. Você quer se integrar naquela nova cultura. Então, assim, assim, se você está no Brasil, então, se você ainda está no Brasil, você vai para o exterior ainda, né, e você vai querer um trabalho antes de sair daqui, você tem que ser realmente excepcional para você conseguir isso. Não é uma coisa que você vai conseguir com pouca qualificação. Então, o mínimo que você vai ter que ter é o idioma. Agora, vai depender do país que você está falando. Se você está indo, por exemplo, para a Espanha ou para Portugal, o inglês talvez não seja necessário. Aí vai depender da vaga, vai depender do que eles estão dizendo. Se você estiver se baseando no fato de que no Brasil é ótimo você ter inglês, porque isso te garante mais vagas, não pense assim, porque não é tão assim que funciona no exterior, tá? No exterior, você ter um outro idioma é saudável, é uma coisa interessante, mas não é uma coisa assim tão obrigatória como é no Brasil. Agora, se você está num país de idioma, que fala o idioma inglês, né? Ou até, por exemplo, uma Alemanha, uma Holanda, você vai ter que ter. Vai ter que ter, não vai ter jeito, tá bom? Juliana falou o seguinte: interessante essa necessidade de olhar para a cultura local de forma mais aprofundada. Tem que parar para pensar com a cabeça de brasileiro. Bem top para você abordar mais essas diferenças. Sem dúvida, Juliana, eu sempre falo, na realidade, um pouco sobre as diferenças, mas, na verdade, o que acontece? Não é que eu sempre fale, eu falo, mas de forma muito sutil, porque eu quero que a pessoa comece a enxergar não as diferenças, mas sim aquilo que ela tá. O problema é exatamente que você fica na cabeça do nativo. O tempo inteiro falando, eu sou nativo, eu sou diferente, eu sou imigrante. Nativo não, desculpa, volta tudo. Você fica o tempo inteiro com o pensamento de imigrante. Eu sou imigrante, então tem que ser diferente. Eu sou imigrante, para mim tudo é diferente. Quando na realidade você precisa começar a pensar, eu estou neste local, o que esse local precisa? Quais são as necessidades desse local? Então, eu não fico falando sobre as diferenças exatamente porque você não tem que focar nas diferenças. Você precisa se focar aonde você está, da forma como você está. Se você vê, todos os meus conteúdos fazem isso de forma muito sutil, mas eles estão sempre mostrando para você a necessidade daquele lugar, a sua necessidade baseada naquele local. Entende? Então, tira o foco das diferenças, começa a focar naquilo que você precisa fazer e que seja relevante para aquele país. Vamos lá, vou fazer aqui a última perguntinha que está na caixinha. Se alguém tiver mais uma pergunta, talvez dê tempo, tá? De eu responder. Essa aqui eu achei bem legal também da Paula. Posso ter duas versões do LinkedIn, uma português e inglês? Não só pode como deve, minha gente. Não só pode como deve. Você vai fazer, então, 2 perfis do LinkedIn? Não! Pelo amor de Deus, a gente não faz 2 perfis do LinkedIn, tá? Nunca faça isso. Nunca, nunca, nunca na sua vida. Você deve sempre fazer um duo perfil. No LinkedIn tem como você ter um perfil, 2 idiomas. Um perfil, 2 idiomas. Só 2, não tem como você ter 3. Então, por exemplo,
tô na Alemanha, quero um em português, um em alemão e um em inglês, não vai rolar. Ou você escolhe o inglês e o alemão, ou o português e o inglês. Nossa, Rach, mas então o alemão tem que ter? Tem, que você tá na Alemanha, não faz sentido você ter qualquer outro idioma que não seja o alemão, não faz sentido. Então tem que ter no idioma em questão. Rach, não sei qual país ainda eu quero ir. Tô na dúvida se eu vou pra Holanda, se eu vou pra Alemanha, se eu vou pro Canadá. Inglês, aí você opta pelo inglês, tá? Então é importante que você faça sim isso, porém, toma cuidado, tá? Deixa eu falar isso pra vocês. Tá vendo? A Júlia falou que legal, não sabia desse perfil do. Tem perfil do. Eu ensino até o passo a passo no curso, gente, porque eu sei que é uma coisa que as pessoas não sabem fazer direito. Mas olha, toma cuidado na hora de você fazer o do. Porque o que acontece? Quando você adiciona outro idioma, você vai ter que escrever tudo de novo. Não é tipo automático, ele não vai traduzir milagrosamente. Você tem que realmente fazer a tradução você. E aí toma cuidado para você não embaralhar os dois perfis. Então, tipo assim, você tá fazendo... Vai abrir uma caixinha, aí essa caixinha vai ter os dois ali, um do ladinho do outro. Aí você vai ver que tem um que é o principal, vai estar escrito lá, principal, idioma principal. Aí digamos que seja o inglês o principal. Aí quando você for fazer o em português, tenha certeza de que você foi para outra aba onde é o português, porque senão você pode misturar todas as informações e ficar metade em inglês, metade em português, é um modo borogodó, entendeu? Então toma cuidado com isso, beleza? Mas você então pode sim ter duas versões do LinkedIn, contanto que seja no mesmo perfil. Nunca dois perfis diferentes, nunca dois perfis diferentes, tá bom? Porque vai confundir os recrutadores. Não é para você ter dois perfis diferentes, pelo amor de Deus, promete isso pra mim, ok? E lembra, muito importante, se você tem um duo perfil, você tem que escolher um idioma principal. Ou seja, o idioma que você mais quer se comunicar com a audiência que te segue, as suas conexões, tá bom? Então tem que ser uma coisa que seja bem relativa com a sua necessidade atual. Então, tipo, eu tô na Inglaterra, por exemplo. Meu perfil é em inglês, eu até tenho um em português também do LinkedIn. Porém, como eu quero um trabalho na Inglaterra, as minhas postagens precisam ser em inglês, tá bom? Então tenha consciência disso também. Não adianta nada você ficar fazendo postagem em português, quando você tá na Inglaterra, na Irlanda, no Canadá. Não faz sentido, gente, uma coisa dessa. Tá bom? Gostaram dessa dica que eu dei aqui? Teve mais uma pergunta aqui do Breno que eu vou responder. Enquanto eu tô respondendo essa pergunta, vai me dizendo aqui o que vocês acharam dessa live de hoje. Vocês curtiram, vocês gostaram? Teve algum insight aí que você aprendeu? Alguma coisa que você achou super interessante? O que você leva dessa live hoje? Fala pra mim que eu tô doidinha pra saber. Deixa eu responder só essa pergunta do Breno, que ele falou o seguinte: quando penso em trabalhar fora, eu imagino que temos que ser expertos na área que atuamos. Isso é verdade? Sim e não, vai depender muito da área, tá, Breno? Eu acho que não é tanto sobre você ser expert, não é tanto sobre o seu vasto conhecimento, mas sim você vender bem esse conhecimento. Porque não adianta nada você, tipo assim, ser um profissional que sabe tudo da tua área, você é foda, mas não sabe se vender direito. Porque se você não se vende pra empresa, não vende o seu currículo bem, sua cover letter, seu LinkedIn, você não vai conseguir bolhufas, porque você não tá se vendendo bem, né? Afinal de contas. Mas você precisa, sim, ter conhecimento, ter experiência. Eu acho que experiência é mais relevante no exterior do que o conhecimento em si. Então, muitas vezes, as empresas dão preferência não para uma pessoa que tenha um diploma naquela área, mas sim experiência. Isso acontece muito com áreas assim como TI, sabe? Isso acontece bastante em TI, segurança do trabalho. Então, vai depender muito da área também, sabe? Óbvio que tem áreas e áreas, gente. Dentista, por exemplo, tem que ter diploma, não faz sentido não, entendeu? Mas eu acho que é válido você pesquisar, sabe? Pesquisar mesmo, passar um tempo pesquisando no LinkedIn, sabe? Por empresas, por pessoas.
que estejam nessa área e verificar, sabe, o quanto que na realidade eu preciso de experiência, quais são as qualificações que eu preciso, para então eu entender exatamente como que eu vou me vender dentro disso. Eu tenho esse conhecimento, tenho esse know-how. Eu tenho um aluno meu que ele tem uma experiência muito boa com engenharia de manufatura, que é a área dele, mas ele não tem um software específico que eles pedem muito no país que ele está. Então, com isso em mente, você tem que vender o quê? Cara, tem que vender o melhor que eu posso dentro disso aqui. Se ele nunca mexeu nesse software, tem algum outro software que eu possa me vender, que talvez não seja o mesmo, mas que possa mostrar a minha expertise, que eu sei utilizar softwares e que eu sou bom nisso, entende? Então, eu acho que é aprender a jogar o jogo muito mais do que você ser expert. Porque eu trabalhei com segurança do trabalho no exterior por muitos anos, com RH, né? Por exemplo, RH também foi uma coisa que eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma. RH no exterior, você não precisa ser psicólogo, você só tem que ter experiência. E pro papel que eu fazia sentido eu ter noções de RH, fazia sentido eu trabalhar com isso. E quando eu comecei a trabalhar com isso, né, eu tinha alguma experiência, mas eu não tinha nenhuma qualificação, não era expert naquilo. Mas o que eu fiz muito bem? Eu me vendi muito bem. Eu mostrei para eles que se eles me contratassem, eu ia ser excepcional naquele trabalho, que eu ia poder ajudá-los de forma que mais ninguém iria. Então, e olha, eu já fiz entrevistas que tinham pessoas muito mais qualificadas do que eu, muito mais. Às vezes a pessoa era assim, 80%, 90% qualificada para um trabalho e eu era 60%, 65%. E ainda assim eu consegui um trabalho. Por quê? Porque eu joguei o jogo bem, eu soube me vender bem. Então eu acho que antes de você pensar que eu preciso ser um expert, você precisa saber, eu preciso me vender bem o suficiente para conseguir isso aqui, para conseguir esse trabalho. Da Marisa é maravilhosa. Eu não sabia nem que era LinkedIn antes de conhecer a Rach. Que máximo. Ah, que bom, gente, que vocês aprenderam. A galera falando, amei a minha live, aprendi muito. Sempre nas suas lives aprendo alguma coisa nova. Essa não é diferente. Que bom, gente. Fico muito feliz em saber. Faltam só 4 minutos para acabar. Então eu vou encerrar aqui. Tem algumas outras perguntas que as pessoas me fazem bastante, mas vocês acabaram fazendo bastante pergunta aqui para mim já. Então eu vou deixar estar. Mas eu amei essa live também. Foi maravilhosa. Foi uma live muito recheada de informação, né? Que era essa a minha intenção aqui com essa live, tirar dúvida. Era realmente tirar as dúvidas de vocês em relação a qualquer etapa aí da carreira no exterior que vocês tenham, né? Então espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer. Não sei quando eu vou fazer outra live tirar dúvida, tá bom? Só para avisar vocês. Não é uma coisa que eu vou fazer sempre. Na terça-feira nós temos uma live muito maravilhosa, que vai ser uma live só sobre LinkedIn. Eu vou falar sobre 5 erros que as pessoas mais cometem no LinkedIn. E são erros fudidos, que muito provavelmente talvez você também esteja cometendo. Então participa da live, aproveita essa oportunidade, porque eu vou falar sobre 5 coisas assim muito incríveis mesmo sobre LinkedIn. E eu vou te ensinar algumas coisas. Enquanto eu falo os erros, eu também tô falando como acertar. Então vai lá, participa, vai ser às 13h15, 15h15, horário de Brasília, tá? Na terça-feira. Depois eu vou colocar um anúncio aí da live para avisar vocês sobre os horários e tudo mais, qual vai ser o horário no país que você está, tá bom? Muito obrigada por todos por terem participado. Amei minha madrinha aqui falando, até eu aprendi bastante. Minha madrinha, que bom, fico feliz. Gente, muito obrigada pela participação. Muito obrigada pelo tempo que vocês ficaram aqui, porque tempo é vida e eu amei compartilhar um pedacinho da sua vida e da minha vida nesse momento aqui juntinhos, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram. Um grande beijo e até mais. Até breve. Por algum motivo não entrou.